Olá a todos, a mais um Oris Mercados. Eu sou Paulo Minari. Como sempre aqui todo mês tem ao meu lado o Luiz Azevedo, responsável pela parte de renda variável aqui da Oris. E a gente vai bater um papo um pouco sobre o que aconteceu no mês passado, os principais eventos e a performance dos mercados e discutir brevemente também nossa perspectiva aqui para os próximos meses, certo, Luiz? Sim. Então, obrigado por participar mais uma vez. E aí, acho que assim, a gente vai ter um mês aí interessante na discussão, que depois de muito tempo, né, a gente veio vivenciando aí um mercado externo muito favorável, né, os ativos externos performando muito bem e os ativos brasileiros com uma performance aquém, né, ou bem para trás, né, e um pouco em continuidade com essa virada do ano, né, que a gente já viu os ativos lá no exterior, né, principalmente nos Estados Unidos, com uma rentabilidade diferente do que o mercado esperava. Acho que em março a gente teve um movimento ainda mais acentuado, né, uma queda expressiva aí no S&P de praticamente 6%, as empresas de tecnologia com um movimento também bastante de forte desvalorização. O índice Nasdaq como um todo caiu 8% no mês. O mercado ficou ao longo do mês todo em compasso de espera e tentando entender quais que seriam, né, não só os impactos da política tarifária do Trump, mas a gente ainda tem, né, hoje, o dia que a gente está gravando aqui, né, dia 3? 2. Dia 2, opa. O Trump deve, muito em breve, soltar quais são as principais medidas, né? Algumas medidas já foram aventadas, até algumas já foram divulgadas ao longo desse ano, mas o grande pacote que é esperado pelo mercado deve sair ainda hoje, né? Então, com esse grande evento pela frente, houve uma realização de lucros, né, na Bolsa Americana, principalmente nos setores que tiveram uma ótima performance aí, não só nos últimos meses, mas nos últimos anos, né, Luiz? Então, aquela discussão, né, de que o mercado americano é muito bom, tem muito crescimento, produtividade, muito acima, né, do resto do mundo, principalmente do mundo desenvolvido, porém negociava a perfeição, né, em ativo a múltiplos muito elevados, e qualquer movimento um pouco mais negativo causa quedas mais acentuadas, tá? Né? Então acho que esse é um ponto relevante aí para a gente discutir, até pensando, né, em como olhar isso mais para frente, apesar de estar discutindo isso antes de saber, né, o que vai acontecer na divulgação do Trump, né? Acho que quando a gente olha para os demais mercados, que é importante comentar, a Treasury chegou a ter uma abertura, uma alta, né, nas taxas ao longo do mês, né, e recuou isso mais no final do mês, fechando basicamente no 0 a 0, né, mas a grande incerteza aí é se essas tarifas elas são mais inflacionárias, né, para a economia americana, o que traria uma dificuldade aí do Banco Central americano vir a cortar os juros do jeito que já está precificado no mercado, ou se ela vai jogar a economia americana para uma recessão ou para uma desaceleração mais acentuada, né? Então, essa briga de forças aí fez, né, acho que ter esse movimento, essa volatilidade no mercado de renda fixa americana, tá? E aí, quando a gente vai para o lado corporativo, né, porque as treasuries são as emissões soberanas, né, as emissões do Tesouro americano de fato, né, mas a gente olha muito, a gente já comentou alguns meses aqui, os títulos corporativos, né, esse aumento do receio com uma possível, né, desaceleração da economia americana, fez os títulos de high yield, né, que são as empresas mais que não são investment grade, sofrerem bastante. A gente estava aí negociando a spreads, né, a taxas bastante baixas, né? Esses spreads abriram no mês, ou subiram, ou seja, né, estão vendo um risco maior para esse setor, e aí hoje esses títulos estão negociando aí perto de 7,5%, tá? Quer comentar alguma coisa só da Bolsa Americana aí, depois eu entro aqui no Brasil, Luiz? Acho que a Luiz? Bolsa Americana perdeu vigor, como você falou, né, Minari? Acho que é um pouco o enfraquecimento da tese do excepcionalismo norte-americano.
e com uma preocupação de revisão de earnings para baixo, né, por conta dessa política tarifária. Então pode ter inflação, pode trazer algum tipo de atrito, né, no resultado das empresas, e a expectativa de risco de revisão de lucro para baixo trouxe o S&P para baixo, né. Por outro lado, né, há uma tese de que isso pode trazer uma rotação, né, de fluxos para outras economias, né. Então Europa, que pode ter uma política fiscal mais expansionista aí, com toda a questão de revisão de gastos de infraestrutura e defesa, e países emergentes, e aí a gente coloca o Brasil na história, né? O Brasil eventualmente pode ser beneficiado com uma rotação de recursos. É uma economia que a gente pode dizer até que é um pouco menos sensível, né, às barreiras tarifárias, né, se a gente comparar em relação, por exemplo, ao México, né, e se a gente observar o desempenho da Bolsa Brasileira esse mês, né, houve um fluxo positivo do investidor estrangeiro de cerca de 5 bilhões de reais, né. Por outro lado, né, os fundos de ação ainda continuam tendo saques, né, os fundos locais, né, teve uma saída aí de cerca de 7,5 bi, né, então não é um consenso de que a Bolsa vai andar, apesar de um bom desempenho que a gente viu esse mês, né. O Ibovespa subiu 6,08%, o índice Small Caps, né, que são empresas de menor capitalização, um pouco mais sensíveis à economia local, né, porque tem menos exportadoras, tem menos empresas do segmento financeiro, né, subiu 6,7% o índice Small Caps, né. E a nossa leitura é que teve uma conjuntura de fatores, né. Primeiro, essa eventual perspectiva de rotação de ativos, né. Segundo, a decisão do Copom de elevar juros, né, conforme a expectativa de mercado, mas também uma percepção de que os juros não vão muito além dos 15%, né? Então esse patamar já coloca um pouco o teto para a expectativa da curva de juros. As curvas de juros mais longas até fecharam um pouquinho, isso ajuda um pouco a eliminar o risco, né, um risco principalmente para as empresas mais alavancadas, né, de que os juros perdessem o controle, né, e essas empresas tivessem realmente um impacto né, de resultados e despesa financeira bastante impactados, né. Acho que são esses os pontos principais, né, da dinâmica que a gente viu no mês de março, Minari. Não, legal. Acho que a gente observando aí a performance do Brasil, que foi um destaque, mesmo frente a outras economias emergentes que tiveram também, se beneficiaram, né, dessa rotação que o Luiz comentou, a gente tenta, né, identificar, né, os reais motivos, né, assim, acho que os pontos que a gente consegue mais quantificar foram os que o Luiz comentou, né, no sentido de, pô, a gente está mais no fim do ciclo dos juros, né, então a nossa expectativa aqui é que tenha mais o Banco Central elevou em 100 pontos mês passado e vai elevar mais 50, chegando, né, e provavelmente mais uma de 25, né, chegando numa Selic de 15%, né. É uma Selic bastante elevada, né? Não dá para dizer que não, mas pelo menos a gente sabe que está no final da fila, do ciclo, né? Assim, acho que esse é um principal ponto positivo. Por outro lado, assim, a gente não vê grandes avanços na economia doméstica, né? A gente está vendo toda essa agenda de aumento de estímulo para a atividade, né? Então, a gente se pergunta muito com esse otimismo visto, né, nos preços do mercado, né, o que de fato é técnico, colocar dessa forma, né, assim, e o que de fato é mais de longo prazo, né. Para o longo prazo é muito difícil ver essa melhora, né, enxergar também que a Selic chegando em 15, né, que em pouco tempo, ou ainda este ano, a gente tem espaço para cortes, tá? Então, quando a gente olha para os agentes locais aqui, muito pouca gente pegou essa alta, né, dos mercados locais, né? Muito sustentado ainda não necessariamente num pessimismo, mas numa falta de notícias positivas, né? A visão de que o consignado privado, ele tem, né, um que ele de ser super estimulativo numa economia que já está performando bem, você vai dar crédito relativamente caro para as pessoas que já estão com
com a renda bastante comprometida, né? Todos os incentivos no lado, né, de assistencialismo, né, que estão acontecendo, de corte de impostos para até os 5 mil, né, com algum benefício entre os 5 e 7 mil no imposto de renda, toda essa agenda, né, que todo mundo está acompanhando, é mais estimulativa, tá? Então, a nossa cabeça acho que assim, quando a gente olha para preço, sim, tem boas oportunidades, muito boas oportunidades no Brasil, tá? Mas a gente segue ainda cauteloso por conta de todas essas incertezas. Acho que traz um componente a mais, que a gente não viu ainda muito o investidor local se posicionar por conta disso, mas de que as pesquisas, né, trazem o governo numa situação um pouco mais difícil, né? Então, que isso, de alguma forma, exigiria algum movimento do governo, tá? Assim, sem entrar em questões políticas aqui, né? Mas de que a gente teria uma eleição mais competitiva no ano que vem e que até lá a gente, né, poderia ver alguma melhora, né, na agenda, porque o governo precisa se mexer de alguma forma para melhorar a popularidade, tá? Isso tem o lado bom, o lado ruim, né? Mas, enfim, no final do dia, eu acho que o que é fato da melhora do mercado no mês passado é muito o americano, né? Os grandes investidores estavam investindo, né, na Bolsa Americana, era a coisa mais fácil do mundo de fazer, né? E sobrou algum dinheirinho aí para dar uma diversificada. Quando olha para o Brasil tem preços atrativos e uma taxa de juros alta, tá? Então, quando a gente olha o fluxo, foi bastante positivo, né? Um outro ponto que a gente viu aqui, né? Assim, o câmbio teve uma performance positiva também, né? O real se valorizou em torno de 3,20, muito com base num desmonte de posições contra o real, que estava num nível muito elevado, né? A gente observou isso ao longo do ano passado inteiro, e grande parte desses investidores que vêm no Brasil, né, se posicionar na moeda, por conta de o real já ter se desvalorizado bastante e por conta de a gente estar num nível de juro bastante elevado, né, acho que desincentiva um pouco deles estarem mantendo, né, esse nível de posição contra a moeda brasileira, tá? Acho que vale destacar aqui também que na renda fixa a gente teve uma performance bastante positiva da curva mais longa, tá? Os títulos mais longos tiveram uma performance positiva, o que é bom, né? Também olhando mais para o médio e longo prazo, tá? E uma boa recuperação também apresentaram os fundos imobiliários, tá? Acho que esse é um outro mercado que vinha sofrendo, né, muito na mão da pessoa física, e a gente vê assim os principais cases mais líquidos tendo uma boa performance, buscando aí níveis perto das cotas patrimoniais. Então, acho que traz uma dinâmica também positiva para um outro mercado aqui. Os multimercados, que são uma classe de investimento relevante no Brasil, têm tido uma dificuldade de se posicionar nesse cenário mais, né, meio binário, assim, né, com muita, sem ter grande convicção, né, de para onde os ativos vão, né, e ficaram mais ou menos de lado no mês, com uma performance mais ou menos zerada, tá? Quer comentar um pouquinho na setorial? O que você queria falar aí? Vou falar de bolsa. Então, assim, a gente ainda vê um mercado brasileiro com múltiplos baixos, né? Então, apesar do desempenho forte do mês de março, a gente vê a bolsa negociando a múltiplo de 7,5 vezes lucro, né, o Ibovespa, e um dividend yield na casa de 7%, ou seja, é um dividendo muito acima, né, do nível histórico, se a gente for ver por conta de yield, né, geralmente é um dígito médio baixo, a gente está num dígito médio alto. Se a gente olhar os resultados recentes, eles foram mistos, né, algumas empresas de commodities até um pouco mais fracos, mas por outro lado, né, o índice de surpresas positivas e negativas meio parecido, né, então não tem uma vertente muito clara em termos de surpresa, mas mesmo assim deve ser um ano de expansão de lucro para a Bolsa esse ano. E nesse contexto, né, a gente ainda tem uma percepção que a gente pode ter uma realização de curto prazo dada a alta, mas ainda uma perspectiva construtiva para a Bolsa, mas em papéis de mais qualidade, né? Então a gente continua gostando do setor financeiro, nomes como Itaú, Banco do Brasil, parte de utilities a gente gosta de Eletrobras, Petrobras a gente ainda vê um bom dividendo para frente, e dos plays
mais ligados à economia local, Cyrela, Multiplan, são nomes que a gente gosta. TIM também por conta do dividendo, Porto Seguro pela execução. Suzano, mais pelo lado de expansão de produção, né, e uma eventual defesa no lado cambial. E Minerva também, que apresentou um desempenho bom e uma perspectiva de integração de ativos muito construtiva, apesar de ser um case aqui mais apimentado e mais alavancado aí, dos nomes que a gente gosta, né? Bom, turma, acho que é isso. A gente tentou passar um pouquinho, né, o que aconteceu. Para frente, tá? A gente fez poucos movimentos na carteira, tá? Se a gente for olhar aí as carteiras mais discricionárias, a gente aproveitou ali mais para o final do mês passado, né, ou retrasado, né, começo do mês passado, para alongar um pouco as NTNBs, né? A gente tem um percentual relevante nas carteiras, mas a gente vinha com um posicionamento muito defensivo, com duration muito curta, né, em papéis ali na média de vencimento no 2028, né, em 2028. A gente veio fazendo um alongamento disso. A curva deu uma oportunidade da gente fazer isso, porque os vencimentos mais longos em algum momento chegaram a pagar mais do que os mais curtos, tá? Nesse meio da curva ali, tá? A gente vem também, né, aproveitou aí esses dias, tá, para aumentar taticamente um pouquinho o S&P, aproveitando essa queda, tá? E nosso portfólio segue muito pavimentado aí, vai na renda fixa, né? Então, acho que assim, a grande exposição hoje, né, tá em ativos mais lastreados ao CDI, né? E esses ativos, eles também, principalmente se a gente olhar os ativos de crédito, estão tendo um ano muito bom, né? Estão performando muito bem, os spreads fechando, né? Então a gente não teve nenhum grande evento de crédito esse ano, né? Como tiveram alguns no ano passado. Então essa parcela aí vem ajudando também o portfólio, né? Então a renda fixa, né, segue mais preponderante, mas a gente tem olhado cada vez mais com cuidado, né, para oportunidades de voltar pelo menos para a nossa posição neutra aqui na bolsa local, né, pensando, né, que a gente já está no fim do ciclo de juros, e isso, né, com o tempo vai gerar oportunidades numa bolsa que está bastante de lado, né? Sim, como o Luiz falou, o fluxo do local ainda é muito negativo, tá? Multimercados e fundos de ações seguem com resgates muito relevantes, tá? Então, qualquer virada nesse fluxo, somado alguma melhor, né, a esse fluxo do gringo, as coisas podem, né, subir muito rápido. Mas acho que a gente tem um evento importante hoje, e qualquer novidade vocês vão ouvir aí nos outros vídeos, né? O Marcão, o Felipe e o Caval semanalmente têm trazido essa atualização, e vocês vão, né, entender melhor a nossa cabeça com relação a esse evento. Então eu queria só agradecer a todos, agradecer ao Luiz aqui, companheiro de mensal aqui, né, dessa apresentação mensal. E voltamos aqui no mês seguinte, né, no mês que vem. Obrigado a todos. Obrigado a todos, até a próxima.